Que a graça e a paz do nosso querido Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Já faz alguns cultos que estamos ouvindo uma sequência do Evangelho de Mateus, muito, digamos assim, para quem gosta de história, né, de ouvir relatos e de acompanhar eventos. Jesus teve esse ministério de 3 anos e o próprio texto bíblico nos diz que nem tudo o que aconteceu nesse ministério foi colocado. Mas nessa sequência que vamos lendo das histórias, dos acontecimentos de Jesus, são extraordinários, né? São empolgantes para quem gosta de ler. Você vai lendo e, não, deixa eu ver o que vai acontecendo aqui, né? E desde o capítulo 14, depois da morte do primo de Jesus, João Batista, eventos bem conhecidos nossos são relatados nesse período de tempo que estamos ouvindo, né? Essas 4, 5 semanas que estamos ouvindo esses relatos. Jesus alimenta uma multidão com 2 peixinhos e 5 pães. Depois Jesus anda sobre as águas. Depois também ouvimos Jesus curando uma mulher, assim como ouvimos na semana passada, em que a sua filha estava endemoniada. Jesus, então, cura, né, expulsa o demônio dessa filha e ainda diz que essa mulher tem muita fé. Entre vários relatos e detalhes que, em outros momentos, tanto do capítulo 14 como do capítulo 15, nós já conversamos aqui. Hoje, nesse capítulo 16, onde ouvimos Jesus falando para Pedro que aquilo que ele disse, aquilo que ele também no sentido de seguidor de Jesus, aquele que ouve a palavra do bom pastor, o próprio Deus, o próprio Cristo, vai edificar, vai construir, vai estabelecer a sua igreja e nem a morte poderá detê-la. Uma frase muito importante para nós hoje, do que Jesus Cristo disse a Pedro, que sobre essa pedra, sobre essa confissão, sobre aquilo que ele também como seguidor de Jesus, a igreja de Cristo vai ser estabelecida e nada poderá derrotá-la. Dentre essas leituras que nós estamos tendo nos cultos, tem alguns textos que nós acabamos não lendo, não fazem parte da perícope. E de modo especial hoje, ali no capítulo 15, antes de chegarmos no texto que lemos hoje, depois de Jesus tirar ou expulsar o demônio da filha daquela mulher cananeia que vai até ele, acontece outros 2 relatos interessantes. Nós sempre lembramos que Jesus multiplicou 2 peixinhos e 5 pães. Se alguém chegasse para nós e falasse, olha, Jesus multiplicou 7 pães. Tipo, opa, peraí. Mas aconteceu exatamente isso. Depois de Jesus ter, no texto de Mateus, no relato de Mateus, depois de Mateus nos narrar a história dessa mulher que tem a sua filha curada, a sua filha libertada, logo depois Jesus sai dali, foi até o lado da Galileia, subiu no monte, sentou-se ali, e aí multidões foram lá novamente. E aí Jesus olha essas multidões e o que ele faz? Cura os enfermos, faz com que os cegos vejam novamente. E ali, Jesus novamente abençoa e compartilha de 7 pães e alguns peixes, sobrando 7 ao total. Antes tinha sobrado 12 cestos, depois aqui sobra 7. Antes tinham 5.000 homens, agora cerca de 4.000 homens. Mas é interessante que, nesse relato que Mateus vem nos trazendo, novamente os discípulos olham uma multidão, novamente os discípulos enxergam que está ficando escuro, e novamente os discípulos, e agora? Como é que vamos alimentar essa multidão? Já tinha acontecido isso, mas acontece de novo, e os discípulos novamente ficam na dúvida. E aí? São 3 anos que Jesus esteve com esses discípulos. E são eventos bem marcantes que acontecem com eles. Eu fico me perguntando, né? Será que eu seria tão tongo assim? de ver tantas coisas Jesus fazendo, e quando acontece uma bem parecida,
Não, ele não vai fazer de novo. Né? Já gastou o poder dele. Não, de novo Jesus faz. Alimenta mais uma vez uma multidão onde sobra pães e peixes. E aqui também temos um detalhe interessante. Nessa caminhada de 3 anos de Jesus, Jesus escolhe esses 12 discípulos que continuam o ensinamento que ele deu, mas também há um grupo maior de pessoas. Nós falamos cerca de 70 pessoas que também são próximas desse ministério, que acompanham todo esse ministério. Aliás, é desse grupo que o discípulo que fica no lugar, o apóstolo que fica no lugar de Judas, é escolhido. Por quê? Porque acompanhou Jesus desde o início. Além desse grupo de 70, tinha ainda um outro grupo grande de apoio. E além desse terceiro grupo, tinham essas multidões. Que aqui, em 2 capítulos, nós vemos essa multidão 2 vezes chegando perto de Jesus. Né? Quase 20 mil pessoas, de 15 a 20 mil pessoas. Então vejam, Jesus estava com um número bem considerado de seguidores naquele momento. E dentro desses que estavam seguindo Jesus, tinham o que nós chamamos de fariseus e saduceus, os mestres da lei. E aqui também é importante nós lembrarmos algo. Esses fariseus, às vezes nós ouvimos os relatos, principalmente na Páscoa, e nós ficamos indignados com eles. Porque eles ficavam o tempo todo querendo pegar alguma coisa para dizer que Jesus estava blasfemando, estava dizendo algo errado. Queriam uma prova para prender Jesus, e depois isso vai aumentando, e queriam uma prova até para matar Jesus. De uma perspectiva, esses fariseus não estavam fazendo mais do que o trabalho deles. Eles eram doutores da lei e precisavam cuidar para que essas leis fossem cumpridas, para então o Messias retornar. Só que nós sabemos que eles, com tanto zelo pela lei, acabaram acrescentando inúmeras outras leis que Deus não tinha acrescentado. No intuito de proteger a lei de Deus, acrescentaram tantas outras, que num período ali de 400 anos, 300, 400 anos, em que Deus ficou em silêncio, eles acabaram surgindo, esse grupo acabou surgindo nesse período, então eles querem fazer com que o Messias venha logo. E para o Messias vir, o povo de Israel precisa obedecer a lei de Deus, senão ele não vem. Então eles enxergam alguém fazendo milagres, curando, e ficam perguntando se ele é o Deus, se ele é o Messias, e ele tenta responder a eles, mas também no meio deles tinham pessoas mal intencionadas, e que Jesus conhecia o coração. Teve fariseus e mestres da lei que ajudaram Jesus. Outros realmente queriam eliminá-lo. E assim o conseguiram, né? Mas Jesus ressuscitou no 3º dia. E quando esses mestres da lei chegam para pedir mais um milagre, então, vejam, eles estão acompanhando Jesus. Viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes, viram Jesus, os relatos do que aconteceu com ele, das obras que ele fazia, dos milagres que ele fazia. E mesmo assim eles chegam novamente para Jesus e pedem: tá bom, Jesus, a gente já viu que o Senhor tem feito muitas coisas e muita gente tem te seguido, mas nós queremos uma prova de ouro. Queremos agora aquilo que é irrefutável. Nos mostre o seu poder. E aí Jesus diz para eles, antes de chegarmos no nosso texto, que eles precisam ver o milagre de Jonas. Lá no capítulo 16, versículo 4. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhes será dado. Ou até poderíamos dizer, mas o milagre de Jonas é o único milagre que lhes será dado. Aqui um pequeno parênteses, tá? Nós ouvimos hoje sobre a confissão de Pedro. Algumas traduções trazem filho de João, outras trazem filho de Jonas. Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. É interessante que Jesus diz isso a Pedro, um pouquinho antes de dizer aos fariseus que
eles precisavam olhar para o milagre de Jonas. E o que seria o milagre de Jonas, então? Lá no capítulo 12 de Mateus, os fariseus de novo pedem a Jesus um milagre. E Jesus diz então para eles, olha, aguardem o milagre de Jonas. Vamos lembrar a história de Jonas. Jonas tinha sido mandado por Deus para anunciar a destruição de uma grande cidade de Nínive, mas no meio do caminho Jonas vai para um outro lugar. Então, há uma tempestade, Jonas é lançado no mar. Essa história nós ouvimos e achamos ela extraordinária. Um grande peixe vai, engole Jonas, e Jonas fica quantos dias? 3 dias na barriga do peixe. E depois volta. Ou vai ao seu lugar. Jesus está dizendo isso a eles. Vocês querem um milagre? Querem um sinal realmente de que eu sou Deus? Então, olhem o milagre de Jonas. O que aconteceu? Nós sabemos, né? O que aconteceu com Jesus, onde ele ficou 3 dias longe, digamos assim. Após a sua morte, Jesus fica 3 dias e depois ressuscita. Esse é o milagre que Jesus está dizendo aos fariseus. Mas os fariseus não queriam ouvir. E aí então o texto continua, eles vão para o lado leste do lago, e aí eles esquecem de levar pão. Como é que pode os discípulos serem tão parecidos com a gente? Eles tinham juntado 7 cestos num segundo momento. No primeiro tinha 12, depois sobrou 7. Aí eles vão para um outro lugar e esquecem de levar pão. E aí Jesus diz para eles, olha, esses fariseus, cuidado com o fermento deles. Jesus falava por parábolas, Jesus ensinava os discípulos dessa forma. E naquele momento é interessante que o texto bíblico diz assim, então, que os discípulos olharam para Jesus. Mas a gente está sem pão aqui. Será que ele falou isso porque nós não trouxemos pão? E Jesus, não, vocês não entenderam de novo. O que eu estou falando é o que os fariseus estão dizendo. Que eu não sou Deus. E aí, depois dessa conversa, o que Jesus pergunta então para eles? Então tá, já que vocês não entenderam o do fermento aqui, e eu tive que explicar novamente, quem o pessoal diz que eu sou? E aí entramos no nosso texto. Então, responderam, né? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, outro que é algum profeta. Jesus não diz assim, né? Não, eles estão errados. Eu quero saber realmente quem eu sou. Jesus então pergunta àqueles que estavam acompanhando Jesus e os seus ensinamentos bem de perto. Então, ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nós já ouvimos aqui a resposta, mas vamos lembrar. Os fariseus pedem um sinal, é um milagre, sinal, é quase a mesma palavra, né? Que desce, digamos assim, por comprovatório, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. E Jesus diz para eles, esse sinal é o milagre de Jonas. Vocês querem saber que eu sou Deus? Então aguardem o milagre de Jonas, onde Jesus iria morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Quando Jesus então pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí vem o segundo milagre. O segundo milagre é que Jesus diz a Pedro, Simão, filho de João, ou filho de Jonas, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Um milagre. Aquilo que Jonas confessou sobre quem Jesus era, é um verdadeiro milagre. E aí é interessante então que Jesus olha para Pedro e diz algo muito importante que nós também já ouvimos. Bom, Pedro, sobre isso que tu disseste, sobre quem eu sou, eu edificarei a minha igreja, lhe darei as chaves do reino do céu, o que for
o que você proibir na terra será proibido no céu, o que permitir na terra será permitido no céu, ou seja, a confissão, a absolvição dos pecados. Aqueles que não querem se arrepender não terão esse perdão. Mas nesse sentido, Jesus estabelece aquilo que nós somos aqui hoje, a partir de um milagre extraordinário que saiu da boca de um ser humano, mas não foi revelado a ele por seres humanos, mas sim por Deus. Jesus não disse assim: a partir da multiplicação dos pães e peixes eu edificarei a minha igreja. A partir da expulsão dos demônios eu edificarei a minha igreja. A partir dos bens materiais edificarei a minha igreja. A partir da cura dos leprosos, a cura dos coxos, a cura dos cegos, eu edificarei a minha igreja. Nenhum outro milagre que Jesus fez, ele disse isso. Mas nesse milagre que Deus faz, revelando a Pedro quem Jesus é a partir desse milagre que Jesus edifica a sua igreja. Então nós estamos aqui justamente por causa desse milagre. Mas a nossa tentação de querermos que Deus nos dê outros milagres para comprovar que estamos com Ele é muito grande. E não são tentações que nós queremos por mal, mas são tentações que o nosso coração nos leva a olhar e não achar suficientemente na palavra e naquilo que Deus disse quem é e o que Ele é, o conforto e a certeza que precisamos. Então, às vezes, temos a tentação até de falar: Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou saber que Tu és Deus. Se isso acontecer, se algo acontecer que eu estou esperando, eu vou saber que Tu és Deus. E aí queremos, assim como os fariseus ou os discípulos, ver algo extraordinário acontecendo para então colocarmos a nossa fé ali. Assim como o texto de Romanos nos lembra, então, no sentido de como nós servimos. E Paulo, no texto de Romanos, vai nos ensinar que nós recebemos alguns dons e colocamos esses dons a partir da nossa fé. Que fé é essa? Esse milagre de Pedro. O milagre de Pedro que hoje nós confessamos a partir do que aconteceu com o milagre de Jonas. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. A outra tentação que podemos ter em relação a isso é irmos para o outro lado. E não identificarmos mais aquilo que Deus tem feito no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Mesmo vendo maravilhas, mesmo sabendo de curas, mesmo sabendo de pessoas que se arrependeram e voltaram e creram em Jesus Cristo, isso não nos impacta mais, isso também não nos mexe, Isso também faz com que a gente, tá bom, isso aí pode ser alguma ocasião, alguma circunstância, Foi um momento específico. E aí nós não atribuímos isso à ação de Deus. Por quê? Porque nós estamos, assim como ouvimos no Salmo, ficando soberbos. E achando que Deus vai agir somente através daquilo que nós estabelecemos. Deus age através daquilo que Ele estabeleceu. E o que Ele estabeleceu, nós mantemos. E mantemos aqui. Para quê? Para que nós sejamos edificados, para que nós possamos permanecer e usar os nossos dons nessa edificação. Anunciar a palavra de Deus, animar uns aos outros, servir. Esses dons nós fazemos e usamos ele a partir dessa fé que nos foi revelada, que nos foi dada. Esse é um milagre extraordinário que nós temos em todos os cultos. É o milagre pelo qual a nossa igreja está edificada. Eu digo, nossa igreja aqui é a Congregação Rei Jesus, bem especificamente. Nós só nos reunimos, nós só estamos aqui por causa de um milagre. E nada mais do que isso.
Porque nos foi revelado que aqui nós recebemos o milagre de Jonas. De que Jesus, que morreu e venceu essa morte, ficou 3 dias e ressuscitou, esse Jesus nos serve, nos é dado, e ele perdoa o nosso pecado. Esse Jesus nos acompanha, esse Jesus está conosco, porque isso foi revelação do próprio Deus por nós. E essa revelação, nós assim então como Pedro, vamos continuar fazendo esse milagre de Pedro. Continuar falando quem Deus é, quem Jesus é. E quando nós continuarmos nisso, podem ter certeza, as portas do inferno, a morte, nem nada vai vencer essa igreja. Porque a igreja de Cristo já é vencedora a partir do que Cristo é. E por isso, então, como eu falei no início do culto, que nós teríamos um milagre hoje aqui no nosso culto, eu quero convidar vocês a ficarem em pé e vamos confessar esse milagre que nós recebemos, não por revelação humana, mas através do credo apostólico, revelando quem Deus é, assim como a sua palavra. E esse milagre nós temos a alegria de testemunharmos todos os domingos. O milagre de confessarmos quem o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo são. Então queremos confessar nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.